Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos alunos do curso de assistente administrativo do SENAC ou que estejam assistindo essa videoaula em formato de conversa, de debate, em outro momento aí, de outros cursos, além do curso de assistente administrativo, né? Os cursos do SENAC, curso de vendedor, assistente administrativo, curso de logística, que é uma aula aplicável aos diferentes cursos que, de alguma forma, são propícios, né? Para o mercado de trabalho, para essa discussão acerca do tema que nós vamos trabalhar, que é recursos humanos, RH, né? Que são fundamentos de RH. E para essa aula, né? É importante a gente conversar um pouquinho, mais do que só expor os conceitos, expor os conteúdos, né? Para a gente pegar as experiências. Eu convidei aqui, nesse momento, o professor Anderson Rosa, o professor Lucas Henrique, que são ambos graduados em administração, né? Estão aí na área, né? Sabendo que recursos humanos é uma das áreas da administração e um dos fundamentos principais, né? No curso de assistente administrativo, a gente, em determinado momento, trabalhamos aí os recursos-chave de uma empresa, né? Que a gente pode considerar que são três, que são os recursos financeiros, os recursos materiais e os recursos humanos. Então, a gente já pega essa ideia de recursos humanos lá nos pilares, dentro da administração, né? Quando a gente faz um curso superior de administração, qualquer curso que a gente estude dentro dessa área, a gente traz esses pilares aí como fundamentos básicos. Então, nós estamos trabalhando hoje de forma em formato de conversa, em formato de debate nessa aula, esse pilar essencial aí, que é o pilar dos recursos humanos, e a proposta, né, que eu coloquei para os professores, é que a gente possa apresentar, de alguma forma, os seis processos da gestão de pessoas, segundo o Hidalberto Chiavenato, que é um dos principais autores, né, da nossa época e dentro dessa perspectiva, e também falar sobre processo seletivo, sobre dicas para se formatar um currículo, né, e algumas dicas aí de uma das principais etapas de um processo seletivo, que é a entrevista, né? Então, desde já a gente já procura trazer que a entrevista de emprego é uma das etapas de um processo seletivo, né? E não apenas o processo em si, envolto apenas em uma entrevista. Então, nós vamos tratar desses assuntos aí e só para se apresentarem rapidamente, né? Passar a palavra ao professor Anderson, professor Lucas, né? Bem-vindos a essa aula do SENAC de Anápolis e vamos em frente aí nesse conteúdo, né? Podem se apresentar aí para a galera. Professor Lucas. Passa as 11, professor André. Não briguem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez. Pode ser que vocês não tenham visto outras videoaulas nossas, outros debates, mas nós já fizemos outra. É um prazer estar com vocês, professor Luiz, professor Lucas. E vamos mais uma vez agregar um pouquinho de conhecimento, ajudar esses alunos. Estamos aí. Bacana, olá pessoal, olá todo mundo que está assistindo. Obrigado, professor Luiz, por mais uma oportunidade aí de estar compartilhando aí conhecimento com você, com o professor Anderson, e esperamos que esse debate seja produtivo aí para desmistificar algumas coisas e tirar algumas dúvidas da galera aí também acerca do pontapé inicial do mercado de trabalho que se concentra justamente no processo seletivo. Isso mesmo, né? Falando de RH, né? Isso que o professor Lucas falou, processo que se concentra dentro de uma premissa aí do processo seletivo para dar essa entrada no mercado de trabalho. Então, a proposta nós vamos entender onde que está, né, dentro da administração de recursos humanos, dentro dos fundamentos de recursos humanos, essa ideia essencial aí do processo seletivo, né? Então, para a gente começar aqui, só passar um fundamento aqui conceitual, todos vocês, queridos alunos, que está exatamente ligado ao que é gestão de pessoas. Então, aqui, professor, só me confirme que está aparecendo a tela aí dos processos para vocês. Certo, né? Então, aqui, nós temos o processo de gestão de pessoas no centro, né? Com as ramificações aí de cada um deles, né? Os quais são aplicáveis. Antigamente, né? Antes, não existia uma organização, digamos, dessa forma conceitual
de como uma empresa vai fazer a gestão de pessoas, né, a gestão desses recursos humanos. Então, Idalberto Chiavenato, que é um autor contemporâneo, recente, ele nos traz aí uma organização das ideias de como o que não pode faltar para uma empresa dentro do seu processo de gestão de pessoas. O que uma empresa tem que necessariamente fazer, ela não pode deixar de fazer esses 6 passos que estão aí apresentados, né? Que são os processos de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Em suma, né, agregar pessoas, trazer pessoas para a empresa. E aqui nós temos inserido aqui os processos de recrutamento e seleção, principalmente. Aplicar pessoas é a partir do momento que eu tenho essas pessoas já selecionadas nas empresas, né, já fiz o processo seletivo, selecionei aquelas pessoas que realmente têm o perfil para a vaga, eu vou aplicar elas nos seus postos de trabalho, né, desde mostrar qual é a mesa que ela vai sentar, até o mais profundo e mais complexo, a mais complexa de suas atividades, né, então aplicar ela na realidade da empresa, isso leva algum tempo. Então, aqui nós também temos o processo de recompensar pessoas, né? As pessoas, ao serem contratadas, elas têm os seus interesses pessoais, e o principal deles é a contrapartida que ela vai receber pelo trabalho desenvolvido. Claro que a gente pensa que a remuneração, mas vai além, né? Vai aí a questão das oportunidades que ela tem de crescimento, das formas que ela tem ali, ao estarem inseridas naquele ambiente de trabalho, as recompensas que ela tem, as recompensas materiais, e as recompensas imateriais também, né, psicológicas, de um bom ambiente de trabalho, etc. Temos o processo de desenvolver pessoas, né, que aqui a gente traz principalmente os processos ligados ao treinamento e desenvolvimento, treinar as pessoas no cotidiano e desenvolver elas para que possam ter mais possibilidades na sua carreira profissional. Então, esse desenvolver pessoas ajuda o próximo processo, que é o manter pessoas. Então, eu preciso fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente agradável, seja um ambiente onde exista ali a parceria, existam acordos mútuos entre as pessoas, para que elas queiram se manter ali. Então, todos os processos de recompensar, de desenvolver, de aplicar bem as pessoas, eles têm um reflexo muito forte no 5º processo de manter pessoas. E o último processo aqui, que é, digamos, talvez um processo mais chato, né, dentro da proposta, mas não menos necessário, que é o monitorar pessoas, né? Então, talvez o processo mais claro de monitorar pessoas seja o registro de ponto, né? Então, a pessoa tem que chegar na hora de trabalhar, registra o seu ponto, aquele registro é um processo de monitoramento, né? Então, eu estou monitorando as pessoas, entre outros tantos aspectos que nós podemos ter, e vamos falar um pouquinho sobre eles nesse início da aula, né? Então, o primeiro processo é o agregar pessoas. Nós vamos falar dele no final. Vamos aqui inverter um pouco a lógica do processo. Então, nós vamos começar do fim, do monitorar pessoas. Então, eu vou descompartilhar a tela aqui, para a gente poder conversar aqui com os professores sobre o processo de monitorar pessoas, né? Então, a pergunta que eu lanço para vocês, professores, mais do que às vezes a gente pensa monitorar, né? Vou colocar uma câmera e vou ficar vendo o que a pessoa está fazendo o dia inteiro, né? Então, a gente pensa que talvez seja isso. Pode ser um processo que alguma empresa adote, né? Mas não é algo adequado, porque a pessoa vai se sentir ali, né, num Big Brother trabalhando. Então, vai estar sendo monitorada, vendo o que ela está fazendo 24 horas. Mas vocês acham, né? E passo, vocês, quem se sentir à vontade responde, vocês acham que a autodisciplina do funcionário está ligado a esse processo de monitorar pessoas, né, dentro da empresa? O profissional ele ter autodisciplina, ele saber qual é a sua responsabilidade ali? Eu acho que a autodisciplina, ela está muito mais intrínseca à pessoa, né? Ou seja, ela é algo interno da pessoa, independentemente dela estar sendo monitorada ou não, né? Acho que o fato do monitoramento constante que tem ali, aquele acompanhamento, né, por parte das pessoas, ele ocorre muito mais no processo de promoção da disciplina da pessoa, né? A pessoa precisa se portar ali de uma maneira diferente, a pessoa precisa ter uma formalidade ali dentro do emprego, e a autodisciplina, né, o nome auto, o prefixo auto, né, quer dizer próprio, né, então a disciplina própria que ela já tem com ela, aí já é algo que ela tem o hábito e o costume fora daquele ambiente. Então ela leva aquela autodisciplina que ela tem ou que não tem ali para dentro do ambiente de trabalho, e esse monitoramento, né, esse acompanhamento
seja ele via e-mail, seja ele via câmera, o Big Brother da vida, né? Seja ele de outras maneiras, esse sim vai estar diretamente ligado com os hábitos que a própria pessoa vai ter já com ela, né? Então, a disciplina, ela é obtida no ambiente de trabalho, né? A pessoa, ela pratica a disciplina ali, seguindo os costumes, seguindo as normas e os procedimentos ali naquele local, a partir dessa autodisciplina que já vem intrínseca a ela, né? Ou seja, que ela já possui, que ela já tem de molde, até mesmo os princípios e valores que ela, como cidadã, se porta na vida mesmo, não só profissional, mas também pessoal e social. Eu estendo aí, professor Anderson, sempre que o Lucas falou, uma pergunta. O professor Lucas trouxe aí, Anderson, a questão dessa disciplina, como ela já traz consigo alguns hábitos, né? E assim, os seus próprios princípios, valores, ela já tem ali uma certa consciência do que é correto no ambiente de trabalho. O que você acha, professor? Eu pego muito desse ponto no monitorar pessoas do processo de registro mesmo, de ponto. Vamos pegar um exemplo bem prático. O registro de ponto, ele serve exclusivamente para monitorar o profissional, para que aquele líder, aquele chefe, ele já consiga entender que hora que ele entrou, que hora que ele saiu, se ele está sendo pontual, meio que para gerar um temor no funcionário. Falei, eu preciso chegar no meu horário, preciso registrar meu ponto, porque se eu não registrar o ponto 8 horas, eu vou ser penalizado por isso. Então, você acha que esse monitorar pessoas está ligado a esse temor, ou está ligado a um simples processo administrativo de registrar o ponto, para que depois a gente saiba os dias que o colaborador não teve, o dia que ele esqueceu de bater o ponto, o dia que ele precisou entrar um pouco mais tarde, e que, assim, essa disciplina, ela está intrínseca, e se por algum motivo aquele colaborador ele não registrar o ponto, ele não vai ser penalizado. Então, a pergunta é, você acha que se as empresas, por exemplo, elas forem maleáveis nesse processo de monitorar pessoas e quanto ao registro de ponto, elas podem ter um retorno positivo dos funcionários, se ela for maleável nesse registro de ponto, não for tão rígido com os funcionários? Não vamos colocar todas as empresas, mas algumas não seriam um problema. Vamos pegar o exemplo de uma que tem produção contínua de 24 horas por dia. 3 períodos, diurno, vespertino e noturno. Tudo bem, primeiro, segundo, terceiro turno. Se esses funcionários começarem a atrasar, a produção pode parar. Então já é um problema. Nós vivemos no mundo capitalista, já é um valor menor que eles vão ganhar. Agora, se olharmos para uma empresa de criação de mídia digital, criação de a parte administrativa, há essa maleabilidade. Tem como? Dá para confiar no profissional. Claro, depois de um certo tempo fazendo esse monitoramento, voltando e vendo que está havendo muito atraso, aí começa a parte de cobrança. Mas então, se a empresa for em questão de produtividade, eu não vejo essa possibilidade. Mas olhando para uma parte mais administrativa, mais criativa, sim. Mas, Ótimo. só complementando aí sobre monitorar a questão do ponto, é importante? É, muito. Porém, tem outras formas que são tão importantes quanto. O profissional pode entrar, trabalhar suas 8 horas diárias e não produzir o que a empresa está pedindo. Não produzir uma quantidade que ela precisa. Pode, tanto na parte administrativa quanto na parte de criação e da administração. A questão de metas, eu acho que é tão importante quanto um ponto. Estipular metas, verificar se está batendo suas metas, que aí sim vai saber se esse profissional está rendendo. Então, fazendo já um vínculo do processo de monitorar, então, voltando, né, para o processo de manter, que é o penúltimo, né? Então, é possível a gente dizer que se o líder, ele consegue, né, o líder do setor, vamos pensar esse exemplo, professor Anderson, do aspecto produtivo, né? Se o líder consegue motivar a sua equipe
no que diz respeito ao que ele precisa produzir, demonstrando que a empresa, vamos pensar um exemplo, que a empresa dá a recompensa necessária, que é uma empresa leal com o funcionário. Vamos pegar um exemplo que a empresa, ela atua em prol do colaborador, que é esse o objetivo, pelo menos deve ser o objetivo de todo gestor de RH. Então, se eu pego esse exemplo, né, que o líder está motivando o funcionário, que ele está fazendo com que ele desdobre as suas atividades, que ele entregue o que é proposto, que ele atinja as suas metas, né, como o senhor bem colocou aí. Então, quer dizer que quando há essa troca, né, quando ele entende, que o colaborador entende que os seus objetivos estão sendo sanados, seu salário pontualmente, uma oportunidade de crescimento, entre outras questões. E a empresa percebe também que os seus objetivos com aquele funcionário estão sendo sanados, que ele está sendo produtivo, ele está sendo pontual. Então, quer dizer que esse monitoramento, né, esse ato de monitorar os seus colaboradores, pode fazer com que esse colaborador, e já é também um indício para que eu possa manter pessoas na empresa também, professor Lucas. Então, já estou ali dando margem para que aquele colaborador queira permanecer ali, se sinta motivado naquele ambiente. Então, ali eu já começo a pensar também no manter pessoas. É importante, sempre, eu costumo dizer que nós mesmos somos nossos principais motivadores, né? Mas nós não somos os únicos, né, motivadores. Então, no ambiente de trabalho, você precisa também sentir a segurança não só da sua parte, do que você está desempenhando, mas também das pessoas que estão ali te supervisionando, te coordenando, né, te liderando de alguma forma e sabendo se você está no caminho certo. Até então tem aquele velho ditado, né? Se ninguém fala nada, estou fazendo tudo certo, tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo certo, né? Então, muitas vezes a falta de comunicação provoca situações em que há conflitos, em que há queda de rendimento, queda de produtividade, falhas de comportamento, né, dificuldade em relacionamento entre equipe, entre outros departamentos, né? Então, tudo isso vai virando uma bola de neve e, obviamente, a gente tem que estar ciente também que nós, enquanto seres humanos, nós temos as nossas necessidades básicas, né? Que nem o Maslow fez a pirâmide das necessidades básicas. Então, o ser humano, ele tem as necessidades básicas de alimentação, de moradia, de segurança, mas também tem os níveis mais altos da pirâmide que se referem à autorrealização, a ser bem-sucedido, né, a atingir seus objetivos profissionais, pessoais, sociais, isso independentemente do foco, né? É importante que o colaborador ele se sinta ali também parte daquilo, né? Que uma coisa é você estar ali simplesmente empregado em uma empresa e outra coisa é você se sentir parte da empresa. Muitas vezes o colaborador ele está ali cumprindo tabela, que só tem aquilo mesmo, né? Exclusivamente por questão de necessidade, preciso desse emprego, então vou fazer o que me colocaram para fazer aqui. Então não busca uma melhoria, não busca um desenvolvimento, fica ali naquela comodidade, né? Que é inclusive um problema grande que muitos gestores vêm enfrentando hoje, justamente por se depararem com pessoas que têm uma certa resistência a mudanças, uma certa resistência a treinamentos, né? E uma certa resistência a desenvolvimento também de plano de carreira mesmo, né? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a agregar um conhecimento, a crescer, a se desenvolver, você tem que sair da zona de conforto, né, para isso acontecer. Então, quando você sai da zona de conforto ali e não tem mais aquela comodidade de outros tempos, a pessoa, dependendo do objetivo dela, que ela estiver ali, ou que não tiver, né, porque algumas pessoas não sabem o porquê, né, de estarem fazendo determinada função, que é muito importante a gente saber também o porquê que a gente faz, né? Ah, mas por que que eu faço uma venda? Por que que eu atendo ligação? Por que que eu trabalho? Por que que eu mexo com estoque? Por que que eu para que eu faço a produção, no que vai me ajudar, no que vai servir, qual que vai ser o desenrolar, quem que vai ser o consumidor final, sabe? Tem perguntas, tem questionamentos que alguns colaboradores se fazem e tem outros que simplesmente estão ali pelo salário no final do mês ou no início do mês, né? Aí vai de cada empresa.
Então, se cada um tem a percepção do objetivo do seu trabalho, do porquê que ele realiza aquilo ali, né? E se ele consegue perceber que as suas necessidades estão sendo supridas no ambiente de trabalho, ele vai conseguir, a empresa vai ter mais sucesso nesse objetivo de manter os colaboradores, né? Só que também tem um outro fator, né? Já puxando aí com o professor Anderson, que também era uma crítica lá da administração científica, lá do Taylor, que a pessoa precisava ser muito boa naquilo que ela foi chamada para fazer. Então, você começou na empresa batendo prego, os alunos estudaram isso, né? Administração científica, foco na produtividade, só lembrar lá do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. O cara entrou na empresa para fazer aquilo, ele vai morrer fazendo aquilo. De ponto final. Porque é a questão da eficiência, né? Você precisa ser eficiente naquilo que você faz. Você não vai se desenvolver, você não vai sair disso. Eu preciso que você tenha produtividade. Então, uma das críticas, né, da administração científica de Taylor, lá que foi aplicada pelo Henry Ford, né, que é justamente essa, né? Você veio para a empresa para fazer isso, você vai continuar fazendo isso enquanto você estiver aqui, porque você vai ficar especialista naquela função. E aí a gente perde um dos fatores que o Chiavenato coloca, né? Voltando aí, já falamos do monitorar, do manter, agora do desenvolver, né? E o professor Lucas citou aí durante a fala dele, o Anderson, que é justamente essa ideia, né? Eu preciso ter políticas da empresa de desenvolvimento dos funcionários, né? Eu preciso não só treiná-los nas atividades cotidianas, porque treinamento eu estou pensando a curto prazo. É treinar ele no sistema, é treinar ele numa, né, como desenvolver determinada habilidade ali para o dia a dia. Isso é treinamento. Mas e o desenvolvimento, né? A médio e longo prazo, né? Qual que é a importância, então, de uma empresa, professor Anderson? Ela motivar os funcionários e ter política de desenvolvimento dos seus colaboradores a médio e longo prazo. A parte de motivar, eu penso muito no manter. Só voltando no quinto item aí, no manter. O professor Lucas falou da comunicação e eu concordo 100%. Uma empresa sem comunicação não vai para frente. Não mesmo. Principalmente em questão hierárquica. Quem está em cima, saber se comunicar com quem está embaixo. E vice-versa. Porque se não tiver uma boa comunicação, o servidor que está embaixo, além de não se sentir motivado, ele pode começar a fazer aquele corpo mole. Não se sentir parte da empresa. A empresa é uma engrenagem. Cada dedinho desse aqui é um funcionário que faz sua parte. Se todo mundo conseguir fazer sua parte bem, tudo se encaixa. Se algo começar a sair errado, essa engrenagem não vai para frente. E se essa engrenagem não vai para frente, lá na frente, esse problema continuando, vão ser esses mesmos servidores que vão ser mandados embora, vão ser esses mesmos servidores que não vão perder seus empregos. Tá? Então, por isso a comunicação sendo bem desenvolvida, mantém uma engrenagem, mantém o emprego de todos. Agora, partindo para a parte do desenvolvimento, eu entendo a questão da produtividade, o fazer e fazer bem feito. Porém, para uma empresa que quer crescer, eles têm que esperar mais de seus funcionários. E cada pessoa tem, como que eu vou dizer, sua capacidade não, mas... Sua vocação. Sua vocação, exatamente. Obrigado pelas palavras. Sua vocação. Se a empresa conseguir identificar a vocação de cada servidor e ver que essa vocação é útil para ela aplicar conhecimento, buscar desenvolver toda essa vocação desse profissional, ela vai ter um profissional para diversas funções, além de que esse funcionário pode se tornar um gestor, porque uma pessoa que é boa demais em algo e em seguida consegue adquirir o conhecimento teórico, ele consegue ser gestor. Claro que gestão não é somente isso. Entra muita parte de comunicação que nós falamos, que também consegue se desenvolver. Muitos pensam que não, mas conseguem se desenvolver. Juntar todas essas características, sai um gestor. E sair um gestor que seja comunicativo, que tenha sido desenvolvido, que tenha o conhecimento prático, a empresa tem um profissional de qualidade ali. Aí o senhor falou, professor, que não é só treinamento. Não é só treinamento.
uma graduação, uma pós-graduação, se possível um mestrado, se pensar a longo prazo. Um mestrado, pensar em workshop, pensar em treinamentos internos, mas fora da área do tema de serviço. Coisas que vai agregar conhecimento a seus funcionários. E abrir oportunidades, né? Não adianta desenvolver pessoas se não abrir oportunidades. É importante isso mesmo. Até tem um exemplo, né, prático sobre essa questão de desenvolvimento e treinamento. A gente, professor Lucas, ele esteve comigo durante um período desenvolvendo um trabalho em um frigorífico, né, professor Lucas? Nós tivemos no interior de Goiás, lá em Mozarlândia, durante um período desenvolvendo um trabalho lá, né, que era junto aos jovens aprendizes, né, daquela indústria lá. E aí, essa questão do desenvolvimento, né? Lá é um frigorífico muito antigo na cidade, que foi comprado por uma companhia multinacional, né? Era um frigorífico ali, regional, que, dada ali a proporção, da sua produtividade, foi comprado por um frigorífico maior. E aí, certa vez eu fui chamado lá para dar uma palestra, né? E a palestra é justamente, né, a importância do desenvolvimento profissional. Aí tinha aquela galera no auditório, assim, né? E lá as funções, tinham pessoas assistindo a palestra, desde as funções mais simples até as funções mais complexas, né? E aí o gerente de RH, né, que vocês conhecem, né? Até o professor Anderson teve contato com ele recentemente, se eu não me engano, para a gente ver uma questão de estágio, né? E a gente... ele começou na empresa trabalhando no abate de bovinos, né? Com a pistolinha ali de pressão, matando os bois, né? A função dele era essa, né? Ficar o dia inteiro pistolando. Hoje ele é gerente de RH da empresa. A empresa deu meios para ele se desenvolver e chegar até lá. A empresa lá, ela tem uma política de dar possibilidade para todos os funcionários. Só que tem muitos funcionários que não querem. E aí parte daquilo que o professor Lucas falou, do hábito, né? Da sua postura, né? No ambiente de trabalho. E aí eles falam, não, eu prefiro ficar aqui no meu quadradinho, desenvolvendo minhas atividades, né? E aí é o fundamento da eficiência. Então, enquanto você quer ser eficiente na sua função, você vai, né, continuar desenvolvendo bem. E aí eu perguntei para uma senhora lá uma vez, né? Perguntei, ó, a senhora entrou na empresa há quanto tempo? Ela falou, ó, na empresa já tem 20 anos que eu trabalho aqui. A senhora entrou em qual função? Ah, eu entrei aqui, na época trabalhava na Desossa. Tá, e hoje já tem 20 anos, a senhora está aqui, a senhora está em qual função hoje? Ah, hoje eu sou analista do setor financeiro, né, eu fiz uma faculdade assim, né, a própria empresa pagou minha faculdade, participei de todos os treinos, tinha vários treinamentos online, dia a dia, que o professor Anderson falou, e eu fiz esses treinamentos, então me capacitei e consegui ir galgando meu lugar na empresa, e hoje eu sou muito mais bem remunerado do que era antigamente. Aí, beleza. Aí tinha uma outra senhora lá, eu chamei essa senhora, né, vamos continuar, né, tá legal. Então, eu chamei essa outra senhora e falei, ó, a senhora entrou aqui na empresa, né, e tinha muita gente no auditório, né, vários funcionários. E eu chamei a senhora, quanto tempo a senhora está na empresa? Tem 26 anos. 26 anos, de 26 anos na empresa. E quando a senhora entrou na empresa, a senhora estava em qual função? Ela trabalhava na triparia. O que faz na triparia? Ela foi explicar o que fazia na triparia, né? Limpava lá as tripas para depois poder fazer outras coisas, né? Linguiça, etc. E hoje, né, depois de 20 e tantos anos na empresa, qual função a senhora está? Ela, pois é, eu passei na desossa, eu passei no abate, eu passei na embalagem e hoje eu estou na triparia de novo. Então a senhora está na triparia de novo, né? Então, a senhora reconhece alguma falha da senhora ou da empresa nesse processo para a senhora estar aqui ainda na triparia? Não que não seja uma função, mas tanto tempo na mesma função? Ela, não, foi a falha minha mesmo, né? A empresa queria que eu fizesse uns treinamentinhos lá online, eu nunca fiz, queria que eu fizesse umas coisas ali, né? Propôs pagar metade da bolsa na faculdade, eu não quis. E aí eu fui ficando aqui mesmo, eu faço bem feito, eu sei mexer na triparia bem feito. E aí o meu salário quase que não modificou nesse período, porque eu não me desenvolvi, né? Então, e ela reconheceu, né? Porque se ela não tivesse reconhecido, eu estava no enrascado na hora da palestra lá, né? Depois dessa aí. Mas, enfim, a percepção para a gente já pular para o outro item aí, né? Dentro dos 6 processos de gestão de pessoas. De que forma, a pergunta que eu ia fazer, de que forma o desenvolvimento de pessoas, o treinamento dos colaboradores, professores, aí deixar claro quem quiser falar, vai impactar nesse outro processo do remunerar pessoas. Porque eu acho que remunerar pessoas vai muito além da pessoa pagar em dia o funcionário. Mas qual é a política ali de cargos e salários que a empresa tem, né?
Então, as pessoas que se desenvolvem mais, a empresa tem uma política ali relacionada à competência que ela desenvolve, né? O que nós chamamos de meritocracia, não é? Então, qual que é a relação do desenvolvimento de pessoas com esse outro processo, que é o processo de remunerar pessoas? Eu falei para vocês não brigar quem vai falar. Bom, uma coisa importante que a gente até vai falar daqui a pouco, né, sobre o currículo, mas o ponto do remunerar, né? Vou citar uma experiência própria, né? Tive uma situação na empresa que eu trabalho e era uma mudança de setor, né? Me ofereceram uma proposta para mudar de setor, só que eu não ia por um salário maior, eu ia pelo mesmo salário. E aí eu iria inicialmente pelo desafio mesmo, né? E aí no setor anterior eu era assistente e eu buscava uma promoção para analista. E a promoção para analista ia muito além da remuneração em si, né? Da remuneração monetária, mas sim da remuneração curricular, porque em um processo seletivo, né? E isso a gente vai falar também com mais detalhes aí daqui a pouco, mas em um processo seletivo eles vão priorizar muito mais aquela pessoa que já tem a experiência e a vivência como analista, né, para o processo seletivo de coordenação, de supervisão, ou de próprio analista mesmo, né? Eles vão priorizar aquele que tem a experiência comprovada em carteira como analista, mais do que aquele que tem experiência comprovada como assistente, independentemente de você ter o desvio de função ali ou não. Desvio de função, para quem não sabe, é você fazer, né, acumular atividades que não são inerentes, né, ou que não fazem parte ali da pré-definição que tem a sua função original, né? Então, eu era um assistente que fazia atividades de analista desde o princípio, mas não consegui essa promoção, né? Então eu mudei de setor, aceitei o desafio. E muito disso, né, muito dessa questão de remunerar, de procurar se aperfeiçoar. O professor Luiz Carlos mencionou os exemplos aí também das pessoas aí que cresceram, umas optaram por crescer, outras não tiveram paciência para fazer cursinho online ou algo do tipo, né, e permanecer estagnadas. E isso também reflete muito nessa questão de remuneração. Então, levo muito esse lado da remuneração não só pelo lado financeiro, mas também pelo lado curricular, porque é importante também no mercado cada vez mais exigente como é esse, que você pense não só a curto prazo, mas você pense também a longo prazo, né? Curto e médio prazo é o que a gente tem ao alcance, as perspectivas que a gente já sabe, as perspectivas que a gente já define, né, para nós mesmos, mas ao longo prazo não tem como a gente saber, né? A gente pode estar sendo observado o tempo todo e a gente não faz nem ideia disso, né? Às vezes a gente se surpreende com, com os feedbacks, né? Os retornos que vêm de outras pessoas que você jamais imaginava, né? Então, às vezes você está dentro de uma sala trabalhando, se desenvolvendo, aparecendo ali para sua sala e tem gente de outro setor, de outra área que vai lá, te observa, conversa contigo e você fala assim, caramba, como que essa pessoa me enxergou aqui, né? Então, essa remuneração curricular, ela também traz benefício para o capital intelectual. Obviamente que é o dinheiro que nos sustenta, né? É o faz-me rir, né? Mas, sem dúvida, pensando a longo prazo, nesse mercado exigente, onde coisas que antes eram diferenciais vão começar a se tornar pré-requisitos para você pleitear, né? Para você tentar concorrer a uma vaga, que vão fazer quem você é, né? Que vão remunerar tanto a sua função, quanto o seu bolso, quanto a sua imagem. Deixa só complementar, nem complementar, porque o professor Lucas já destrinchou, só acrescentar mesmo. Temos a remuneração financeira e não financeira, né? As recompensas financeiras e não financeiras. O professor Lucas deu a questão do currículo, deu a questão dos feedbacks, da visibilidade que se pode ter dentro da empresa, mas tem outras que levam muito em consideração na hora de um funcionário escolher uma empresa para trabalhar. Claro que existe a necessidade, não pode ficar escolhendo, mas
Se tiver uma oportunidade, se tiver 2 empresas, se você estiver fazendo 2 processos seletivos, tem sempre aquela perguntinha na faculdade, né? Você vai escolher um salário de 1.500, que te dá vale alimentação, que te dá plano de saúde, plano odontológico, transporte e outras coisas mais, te dá recompensa por ser funcionário do mês, te dá visibilidade dentro da sua empresa, te dá oportunidade de crescer, ou você vai escolher uma empresa que paga 2.200, 2.250, que não te dá refeição, que não te dá vale transporte, que não te dá plano de saúde, plano odontológico, e você não tem oportunidade de crescimento. É uma diferença em questão de dinheiro grande, 750, 800 reais, muito grande. Mas se for olhar num contexto amplo, agora eu pergunto para o professor Luiz, o que você escolheria, professor? Eu escolheria o menor salário com maiores recompensas, né? Porque a gente aí começa a observar nessa fala do professor Anderson e entender que o salário é diferente de remuneração, né? Salário é um dos fatores remuneratórios, né? Então, eu posso ser remunerado de diversas formas, né? Então, um exemplo também, né, que ilustra isso que o professor falou, é a diferença entre o salário real e o salário nominal. O salário nominal do colaborador é aquele que está lá anotado na sua carteira. Você não vai receber aquele salário, né? Porque além de na folha de pagamento existirem descontos, entre outras coisas, né? Que a gente não precisa nem entrar nesse mérito, que todo mundo sabe, né? Desconto lá no INSS, dependendo do salário tem imposto de renda e outras coisas mais, né? Tem os descontos, todo mundo sabe. Mas o salário real da pessoa, ele vai além, né? Essa comparação que o professor Ramos fez, ela é importantíssima. Porque eu preciso colocar na ponta da caneta mesmo, né? Qual que é a minha remuneração, o meu salário real. Se eu, por exemplo, a empresa me oferece um plano de saúde, né? E eu usufruo daquele plano de saúde, então aquele valor que eu estou deixando de gastar por ter um plano de saúde, vamos supor que eu tenho um problema grave, eu preciso todos os meses ir no médico. A consulta daquele médico é R$100, a consulta daquele médico é R$500, talvez. Por quanto eu pago um plano de saúde por mês? Eu não pago nada, tem um desconto de R$50 por mês que a empresa me dá, para me dar o plano. Então, se eu tenho esse uso, se eu tenho essa segurança do plano de saúde, o meu salário real, eu vou contemplar também esse valor que eu estou deixando de gastar por ter esse plano de saúde. Vale também, por exemplo, vale transporte, não é? Então, o que é melhor? Você ter um salário de R$2.000 em Anápolis ou ter um salário de R$3.000 para trabalhar em Goiânia e deslocar daqui para Goiânia por seus próprios meios, né? Então, aí é o salário real. Você vai ter essa despesa de deslocamento, de transporte, de tempo, né? Porque tempo talvez pode te gerar outras receitas em uma outra atividade que talvez você tenha, pelo menos talvez uma receita até intelectual, de poder ter a possibilidade de estudar, utilizar seu tempo de outra forma. Então, a remuneração, a gente pensa, né? O salário, ele é realmente objetivo, é um valor ali, não é? Ele é uma questão essencialmente quantitativa, está lá registrado. Mas a remuneração como um todo, ela é uma análise muito subjetiva, muito qualitativa, né? Então, ela precisa ser analisada mesmo na hora de definir. Então, se eu tenho esse poder de escolha em algum momento, eu preciso analisar bem o que é mais compensatório. Nem toda vantagem aparente é uma vantagem real, né? Acho que isso é importante a gente perceber. Então, essa comparação que o professor Anderson colocou é muito importante e nós precisamos fazer de fato, né? E os gestores de RH sabem disso, tá, gente? Os gestores de RH sabem disso. Então, tem gente que age, infelizmente, tem empresa que age de má fé. Ela quer demonstrar, né? Às vezes coloca um salário atrativo numa proposta de emprego, mas quando você vai ver as reais recompensas que aquela empresa está dando, elas não são tudo aquilo que né, talvez possa ser. Porque o salário que está oferecendo está maquiando tudo aquilo que às vezes uma outra empresa oferece. Então é importante observar isso aí na hora de participar de um emprego, né? de uma entrevista de emprego, de um processo seletivo. Partindo para os dois últimos, né? O último ele vai ser um tema para um outro momento, que é o agregar pessoas. Mas vamos falar um pouquinho aqui de aplicar pessoas agora, pessoas, né? Então, o aplicar pessoas, talvez a gente pense, nossa, um processo tão simples, mas todo mundo já teve aquela sensação no primeiro dia de aula, chegou na escola, não sei onde é o banheiro,
não conheço ninguém que senta aqui comigo nessa sala, não é? Sou estranho, fico caladinho. Então, primeiro dia de trabalho na empresa, o professor Lucas aí, quando ele foi trabalhar no primeiro dia lá no setor novo dele, a gente chega num lugar assim, né? Tipo, tô perdido, né? Tô perdido, não sei o que fazer. E aí é um dos fatores que muitas empresas, né, dentre os 6 processos, muitas empresas não valorizam aplicar pessoas como deveriam, né? Então é para você, o aplicar pessoas é essa acolhida que você faz com o novo colaborador, de trazer ele como parte da empresa, é fazer um processo de integração, né, de mostrar para ele os setores, mostrar a história da empresa, né, passar um vídeo ali contando a história da empresa. Então, aplicar pessoas, né? Então, qual que é para vocês, então, a importância mesmo desse profissional chegar na empresa e ser bem recebido? Qual que é o impacto disso no desenvolvimento imediato daquelas habilidades que ele tem e ele foi contratado porque ele detém aquelas habilidades, né? Então, é uma brincadeirinha, mas o aplicar pessoas bem feitas, ele faz uma empresa ruim se tornar boa. É sério, é sério. Faz sentido. Faz sim, muito. Ah, você é contratado, vamos voltar na necessidade, você está precisando do emprego. Ah, não era o que eu queria para mim, mas é aquela empresa que me chamou, passei no processo seletivo, deu certo na entrevista, vamos. Entrei. Um aplicar pessoas bem feito faz essa pessoa que não entrou motivada se tornar motivada. É o começo da engrenagem, sabe aquela engrenagem que eu expliquei? É o começo dela. O bem feito, essa aplicação bem feita já é um diferencial para a empresa que mostra que a empresa quer além só dos seus dotes trabalhistas de 8 horas. Ele quer um pouquinho a mais. E o aplicar pessoas dá além para isso, dá um entendimento para o novo funcionário. O professor Luiz falou o termo aí, integração, né? É até a palavra que eu ia mencionar. Eu não gosto muito da nomenclatura aplicar, porque para mim, ela é um pouco até vaga. Eu gosto mais do integrar. Acho que realmente a necessidade de integrar a pessoa ali, ela saber onde ela está pisando, né? É fundamental para que algo ruim, como o professor Anderson até fez o jogo de palavras, algo ruim se torne bom, né? Numa primeira impressão, porque é aquele velho ditado, a primeira impressão geralmente é a que fica, né? Então, quando a gente tem uma boa primeira impressão de algo, obviamente que é um ditado subjetivo, principalmente se tratando de empresa, que a cada dia que você vivencia uma experiência, uma nova realidade ou um acontecimento, alguns paradigmas, algumas percepções vão mudando, mas, obviamente, é importante você ter uma boa primeira impressão daquele local para que você se sinta ali realmente, comece a fazer parte dessa engrenagem que o professor Anderson falou também, né? Justamente pelo fato de que você vai estar integrado com os processos, integrado com a política da empresa, integrado sobre como a empresa funciona, a missão dela, a visão, os valores, né, a cultura organizacional dela. E, mais do que tudo, você estando integrado com o que a empresa oferece, você começa a ficar integrado também com o que você tem que entregar, né? Aí tem um integrado, entregar, né? Trava-língua aí, bacana que todo colaborador precisa ter aí para render e para cumprir também as expectativas que são colocadas em cima dele. Então, obviamente, essa parte da aplicação, essa parte da inserção dele dentro da empresa e integrando ele a um novo departamento, a uma nova função, né? Porque muitas vezes também o colaborador já está ali dentro da empresa, né? Novamente citando meu caso, já na empresa que eu estou, já estou exercendo a quarta função diferente, né? Então, estou praticamente um nômade lá dentro. Mas assim, brincadeiras à parte, foram funções em que eu fui convidado realmente a exercer, né? Eu não, porque é aquela questão, às vezes tem colaborador também que se candidata, né? Que quer sair para um outro lugar e tem aquele colaborador que é visto, é lembrado e é chamado, né?
Então, é claro que aqui não cabe, todos os colaboradores em questão têm os seus méritos, né, nessas mudanças. Se forem mudanças para melhor e que vão desenvolvê-los, ok, né, bacana. Mas, acima de tudo, essas mudanças que vão permitir a integração que ele vai ter e o ponto de vista que ele vai ter para exercer as suas atividades no setor e alcançar os resultados pretendidos, tanto pela empresa quanto por ele. É sempre importante a gente trazer essas experiências pessoais, eu acho que isso enriquece demais, né? Então, assim, eu vou aproveitar para perguntar para o professor Anderson, né, sobre a experiência pessoal que ele teve, né, para ele nos dizer como que foi, né, a sua experiência nessa parte de integrar e como foi esse seu desenvolvimento. Então, a gente está falando de aplicar e até de desenvolver aqui, né, junto, né? Porque o professor Anderson, ele, até durante a própria fala dele, né, a gente observa, o professor Lucas, ele trabalha na iniciativa privada hoje, né, numa empresa privada, né, da área de adubos fertilizantes, né, Lucas? E o professor Anderson, ele é servidor público aqui do município de Anápolis. Então, durante um período, ele foi convidado, né, a assumir um cargo de gestão. Então, acho que a primeira experiência dele, um cargo de gestão de uma unidade de saúde. E aí eu queria saber, professor, assim, você sair de uma área, você trabalhava na área de recursos humanos, né? E aí você sair, através desse convite, e assumir uma unidade de atendimento com todas as responsabilidades administrativas e de gestão de pessoas que envolviam, né? Então, como que foi, né, quando seu primeiro dia, né? As pessoas pensam muito nisso, né? Como foi os dias que antecederam para você assumir essa unidade e os primeiros passos seu ali dentro para você se adaptar. Como que foi essa sua integração ao novo cenário ali de trabalho? Contem um pouquinho para os alunos. Então, vamos um pouco antes, vamos contar a integração da Prefeitura de Anápolis, onde eu trabalho atualmente. Não existe integração. É um problema do concurso público, dos servidores, não, acho que não é somente da prefeitura em que eu estou atualmente, mas eu acho que da grande maioria é a falta de integração. É aquele famoso passei na prova, fui chamado, fiz meus exames e entrei. Aí me colocam em qualquer lugar. Eles não buscam perguntar se eu tenho alguma qualificação ou se tem algum lugar, eles me dão alguns lugares para eu escolher. Não, é onde eles precisam para exercer atividades que eles querem. Depois de algum tempo que você mostra sua capacidade, seu valor, que eles começam a fazer igual o professor Lucas comentou. Eles vão buscar, você é visto, você é lembrado, você é convidado. Foi onde eu passei para a questão, quando eu assumi o recurso humano de uma unidade, que aí já é diferente. Aí você já é visto, o pessoal já sabe como você trabalha, já reconhecem, já entendem. E aí a gente tenta fazer o diferente. Quem está chegando, a gente pelo menos acolher, mesmo que seja na unidade, mesmo que seja novo só ali, já é antigo de prefeitura, tentar acolher e trazer para o nosso lado, porque o servidor sempre tem que estar do lado da gestão para encaminhar, aquela engrenagem faz parte. Então, quando foi para assumir a direção de uma unidade de saúde, aí eu não vou mentir não, já foi um problema. A idade contou muito. Funcionário público, eles têm o costume de ficar muito tempo em apenas um concurso, até mesmo passar no primeiro e ficar. Então, você trabalha com pessoas de certa idade. Não é nenhum preconceito, mas eles, de certa forma, têm a mente mais fechada. Eles demoram um pouquinho para conseguir entender, ver as mudanças, ver melhoria. Ele sempre faz um comparativo que o gestor anterior era melhor porque fazia de tal jeito. Eles ainda nem viram o jeito que você quer administrar, nem viram as implantações que você quer fazer, mas já está falando que o antigo era melhor. Na recepção dos servidores que você vai gerir, foi esse o pequeno probleminha que eu tive. Mas na questão da autarquia, questão de prefeito, secretário de saúde, diretor da pasta, aí já fui bem acolhido, eu tive suporte em relação a tomar minhas decisões. Em nenhum dos momentos eles me abandonaram. Então, se eu queria fazer algo, eu procurava meu superior, explicava, e se ele achasse que era certo, eu aplicava da forma que eu queria. Então, foi onde consegui ficar um pouco mais de tempo, porque senão
poderia ser mais difícil. Bem mais difícil. Então, daí o processo de integrar, né, de aplicar, então essa parceria também, ela conta, né, você ter o acesso do seu superior, você na hierarquia que você vai respeitar, você realmente ter essa noção exata de onde você está pisando, né, para quem você responde, aí vem aqueles aspectos de liderança também que a gente pode estudar em outro momento, né. Então, fechando essa primeira parte, né, só para a gente resumir o que foi falado, né, o que nós trabalhamos nessa primeira parte. Então, nós pensamos aqui justamente nesses processos, nos processos de gestão de pessoas, né? Nós falamos de 5 deles aqui em uma ordem, de certa forma, invertida, né? Então, nós falamos aí do monitorar pessoas, né? Do manter pessoas, do desenvolver pessoas, recompensar pessoas, e agora nós fechamos com aplicar pessoas, né? E é tema da nossa próxima videoaula, né? Toda ela dedicada a esse primeiro processo, né, processo de agregar pessoas, recrutamento, seleção, né, falar um pouquinho de processo seletivo. Então, é o momento aí daqui que nós temos em uma segunda aula, que é a sequência dessa, no que diz respeito ao agregar pessoas nas empresas, né. Então, fechando essa primeira aula, quero agradecer ao professor Lucas, professor Anderson, dessa fala aí dos 5 processos, 5 primeiros aí, 5 últimos, né, podemos citar assim, processo de gestão de recursos humanos, e segundo o Chiavenato, que gerou essa organização nos processos, tá? Então, obrigado. Os alunos podem realizar as atividades conforme orientações dadas em momento oportuno. Bom, gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.